Oi, gente. Então, eu sou a Júlia, eu tô no terceiro ano e eu vou continuar um pouquinho o que eu falei na aula passada sobre sistema digestório. Primeira coisa que eu coloquei aqui no título foi fome ou vontade de comer. Esse título é muito importante porque quando a gente sente fome, a gente libera uma vontade, um hormônio, né? Que é a grelina, que ela tem a ver com o que tá no nosso estômago e o volume do estômago, né? E aí, por exemplo, se a gente tá sentindo fome mesmo, quando você bebe uma água, essa fome não passa. Mas se é só vontade de comer, quando você bebe a água, o seu estômago, ele aumenta o volume. Então, não é uma questão com o que tem no estômago, mas sim com o volume dele. Com isso, a gente, quando aumenta o volume, a vontade de comer, ela não é uma questão que tem a ver com o que tem no estômago, mas sim com o volume do nosso estômago. Então, isso aqui é muito importante de saber. Aqui, eu fiz um desenho, né? E aqui é o estômago. E entre o estômago e o intestino, ele é dividido em 3 partes. O jejuno, o duodeno e o iléu. A primeira parte é o duodeno, né? Que a gente vai falar primeiro. O que é que acontece no duodeno. Quando o alimento ele vem aqui pro duodeno, ele entra no duodeno, esse alimento é o quê? É o quimo. Então ele tá ácido. Quando o alimento tá ácido, ele começa a machucar essa parede do duodeno. Com isso, o pâncreas vai entrar em ação, liberando o suco pancreático, que libera íons bicarbonato para poder neutralizar esse quimo que tá ácido, né? E aí, com isso, o alimento ele vai passar a estar neutralizado. E o alimento aqui vai passar a ter um pH 8, que é básico. Ali, ele também secreta, né? O duodeno, ele vai secretar também 2 enzimas, chamada o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio. Que são 2 enzimas que agem sobre proteínas. Elas são responsáveis pela degradação do amido, dos lipídios, dos nucleotídeos. Então, elas têm nelas a amilase, a nuclease e a lipase. Elas vão secretar tudo isso. A maior parte da digestão ela vai acontecer no jejuno e no duodeno. No jejuno, o que vai acontecer? O movimento de peristalse, ele está fazendo com que a gordura se localize em bolhas. Então, tem bolhas de gordura. Com isso, o fígado, né, a vesícula biliar, que está aqui embaixo do fígado, ela vai secretar os sais biliares. O que esses sais fazem? Eles são sais que se ligam às gotas de gordura e emulsionam. Elas já estão emulsionadas, elas já estão separadinhas. E aí, o que ele faz? Ele é uma molécula anfibiótica. O que é isso? Quer dizer que ele pode se ligar tanto a um material, né, uma substância polar, quanto apolar. A parte apolar dele se liga à gordura e a parte polar dele fica virada para a água. Com isso, a gordura ela não consegue se juntar e ela fica localizada em pequenas bolhas. Com isso, a gente vai botar a gordura em vesícula e vai conseguir dividir ela em todo o nosso corpo, né? Para as partes que precisam de mais gordura, para as partes que precisam de menos gordura. E elas estão pequenininhas, então tem uma maior flexibilidade para usar essa gordura, né? Outra coisa que é importante saber sobre esse processo é que quando a vesícula biliar libera os sais biliares,
ela fecha o piloro, que é essa válvula que tem entre o estômago e o duodeno. Ela fecha esse piloro justamente porque a digestão de gordura é mais difícil e mais demorada. Então ela fecha para poder fazer com que tenha a digestão desse alimento. Então por isso que por exemplo, se a pessoa come muita gordura, muita proteína, etc., o alimento fica muito tempo aqui no estômago. E acontece aquilo que eu falei na outra aula, de degradar o muco estomacal e dar vários problemas. Além disso, né, a gente tem que lembrar que a parede intestinal do duodeno libera os sais biliares, também sai o colesterol. O fígado, ele acaba tirando o colesterol. E o colesterol, ele vai justamente pro duodeno, então ele vai ser reabsorvido, digamos assim, né? Ele vai ser degradado novamente. Quando ele vai pro intestino, o que acontece? Ele pode ser absorvido de novo, ter uma reabsorção. Ou se você ingerir muita fibra alimentar, essa fibra se junta ao colesterol e acaba fazendo com que ele passe, porque a fibra a gente não degrada, né? Então, a fibra alimentar vai levando o colesterol e ele vai descendo e ele acaba não sendo digerido e ele acaba saindo nas nossas fezes, né? Então, por isso que é muito importante comer fibra para poder levar esse colesterol para fora do nosso corpo. Outra coisa que eu desenhei aqui são essas vilosidades, né? Que no duodeno tem em todo o intestino e ela é muito maior. Ela é assim, olha, vou explicar. Essa aqui é assim, é como se a parede do nosso intestino fosse assim. Só que ela tem essas velocidades são para poder aumentar a superfície de contato da parede com o alimento, para fazer com que a gente tenha a máxima absorção possível dos alimentos. Só que essas velocidades, elas são formadas por células que também têm velocidades. Então, assim, são velocidades exponencialmente, né, em quantidade. Aí aqui, essas velocidades, a célula, ela é assim. Então, são muitas velocidades mesmo. Para essa superfície de contato ser muito grande mesmo, é esse o objetivo, né? Então, assim, o alimento, quando ele passa pelo intestino, não pode ser nem muito longo, nem muito denso, né? Outra coisa que é importante lembrar é que aqui tem dois sistemas, né? Que vão absorver o alimento. O primeiro deles é o sistema linfático. O que é esse sistema linfático? Ele é um sistema que ele vai levar todas as substâncias apolares do nosso corpo para o fígado, né? Porque o que acontece? As substâncias apolares, se elas se reunissem no nosso sangue, que o sangue é apolar, elas poderiam se juntar e com isso entupir os vasos sanguíneos. Então, por isso tem um sistema só para elas. E tem o sistema sanguíneo, que vai levar as substâncias polares do nosso corpo para o coração, para os pulmões, para o coração, e de lá o coração vai levar para os pulmões, que vai levar para o corpo inteiro, né? E aí o sangue ele vai irrigar e nutrir todos os nossos tecidos, células e etc. Esse sistema aqui, linfático, é o sistema porta-hepático. E como ele é levado primeiro pro fígado, é quando a gente tem algum problema, né? As pessoas elas têm algum problema com droga, etc., acabam falando que vai sobrecarregar o fígado justamente por isso, porque o fígado ele tem essa função. Ele vai absorver substâncias e como ele já tem que absorver a gordura e tal, outras substâncias tóxicas podem sobrecarregar o fígado e levar à falência desse órgão, né? Uma coisa que é importante lembrar é que no jejum
as proteínas, elas vão se tornando peptídeos, o amido, ele vai se tornando amilase. Não acontece a digestão em si, mas sim a quebra dos alimentos. Já no íleo é onde acontece a digestão e a absorção dos nutrientes, dos alimentos, né? É importante lembrar também que no jejum não tem tanta absorção do alimento, mas sim digestão. Tem a quebra do alimento em moléculas menores. Então, por exemplo, no jejum, a proteína ela vai virar os peptídeos. O amido vai virar a glicose. Os lipídios vão virar os ácidos graxos e álcool. E os ácidos nucleicos vão virar os nucleotídeos. Isso tudo no jejum. Depois disso, o alimento ele vai para o íleo, que é onde tem a absorção justamente do alimento. Então, a glicose, a galactose, a pentose, o fosfato, tudo isso vai ser absorvido no íleo. Então, aqui não pode ser nem muito rápido a passagem do alimento, nem muito lento. Então, por isso que é um intermediário. Não é nem muito longo, mas também não é muito pequeno. Porque é justamente para correr essa digestão do alimento, mas não a absorção. Aí, a gente vai chegar no final do sistema digestório. Então, a gente vai para a última parte do sistema digestório, que é o intestino grosso. Aqui no intestino grosso, o alimento, aqui é o íleo, né? Então, o alimento ele já foi todo absorvido. O que que tem aqui? É um alimento? Não é um alimento. É o quilo, né? Que a gente chama de quilo, que vai futuramente ser as fezes. É um material bastante líquido, então... É um material bastante líquido, porque tem toda a água que a gente joga na comida para poder fazer essa digestão, né? É um material que ainda não foi digerido totalmente. O nosso seco é uma parte que não está muito desenvolvida nos humanos e nos carnívoros, mas nos herbívoros ele já está bem absorvido e ele é tipo um criadouro de bactérias, né, no nosso corpo não, mas no corpo dos animais herbívoros. E esse criadouro de bactérias, o que acontece? As bactérias ficam ali e aí elas vão digerindo a parede celular, ali que elas digerem a celulose. Então, os animais herbívoros conseguem digerir as fibras. Lembra que eu falei que a gente não digere as fibras? Então, os animais herbívoros conseguem. A gente não consegue porque o nosso seco ele é intermediário. Ele não é tão pequeno. Se eu estivesse falando de um animal carnívoro, o seco dele seria mais ou menos assim. Seria bem pequenininho mesmo. Assim, nem daria pra ver que é um seco, né? Seria só, tipo, um canalzinho bem pequeno. Mas o nosso, ele não é tão pequeno assim, mas ele também não é grande. Se eu estivesse falando do animal herbívoro, o seco dele seria enorme, assim. Tipo uma bolsa mesmo, um criadouro de bactérias. Porque é muito importante para os animais herbívoros conseguir digerir a celulose, né? Que a gente acaba conseguindo as vitaminas, proteínas, energia, etc., de outros alimentos, que eles não conseguem. Enfim, o quilo, ele vai perdendo água conforme ele vai passando pelo intestino grosso. Então, a função do intestino grosso é recuperar a água que estava no quilo. Então, ele vai secando, né? O quilo vai recuperando toda a água até se tornar as fezes e vir aqui pro ânus. Bom, então, gente, a última coisa que a gente precisa lembrar é que no quimo, que vai ser o futuro bolo fecal,
30% dele é formado por bactérias que ajudaram em alguma instância na nossa digestão, mas que são bactérias que a gente vai eliminar. E é muito importante a existência, né, desse sistema de excreção para a gente poder diferenciar o que no nosso organismo é fundamental ter a digestão e o que pode ser descartado, né? Então, é basicamente isso. O intestino grosso, além de água, ele também reabsorve alguns sais minerais que vêm junto com a água por osmose, né? E a massa fecal, né? O certo é ela ficar bem sequinha, né? Se tudo estiver funcionando bem. Enfim, é isso.